Fala galera, beleza? Black Nerd aqui para mais um vídeo, rapaziada. Um pouco frio aqui em São Paulo, mas vamos lá para a rodada 11 do Cartola FC. Vamos atualizar o nosso time principal, né? Afinal de contas, gravamos esse vídeo lá no domingo, já aconteceu um monte de coisa aí durante a semana. Flamengo pode poupar, e aí, o que você acha disso? Eu vou trazer aqui a minha opinião sobre o Flamengo, se ele vai poupar ou não, né? Vale a pena alguns jogadores? Reta final aí para a parada do Cartola, parada do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ter aí o Mundial, inclusive nós estaremos fazendo aqui ligas aqui pro Mundial, tá? Se o Cartola liberar lá as ligas lá, a gente vai fazer ligas, então fica ligado que devemos também trazer dicas aqui e escalações, porque o Cartola vai ter time aí para escalar no Mundial de Clubes, então vamos para cima, continua acompanhando aqui o Black Nerd FC que vai ter muito conteúdo para vocês, beleza? Vamos falar da rodada de número 11, galera, nossa rodada 10, se você não viu, foi razoável, fizemos 60 pontos ali, já vou mostrar o resultado para vocês. Também, galera, vamos montar um time aí, atualizando o nosso time principal. Mas antes, vou pedir aquele favorzinho para você, meu amigo, minha amiga, se inscreva no nosso canal, deixa o like que ajuda demais e clica no sininho para receber notificações quando a gente soltar um vídeo novo, tá bom? E também segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok e lá no Instagram, que lá a gente solta os nossos times tiro curto finalizados por lá, beleza? Sem contar as dicas rápidas, tá bom? Seja membro do nosso canal para pegar dicas exclusivas numa live exclusiva em um grupo exclusivo só para membros Elite. Se você se tornar membro Elite, você tem direito a tudo isso. Caso você se torne membro, tamo junto, você vai ter também direito aí das nossas lives abertas aí, a prioridade nos seus comentários, beleza? Seu comentário vai passar à frente de todos os outros, você vai ser prioridade aqui pra gente, tá bom? E também, galera, participa das nossas ligas tiro curto, liga de R$1, R$2 e R$5. O link vai estar fixado no primeiro comentário fixado. Depois eu vou mostrar pra vocês como faz pra você colocar o seu time lá nas nossas ligas. Então vamos lá, sem mais enrolação, falar da rodada 11, atualizando o nosso time principal, pra quem sabe aí trazer uma mitada nessa rodada. Então tá aí, galera, nossa última pontuação foi 59,17 aí, temos um total geral muito bom de 876 pontos, né, ficamos um pouquinho acima da média dos cartoleiros, mas poderíamos ter ido melhor nessa rodada, não fomos tão bem, né, conseguimos aqui manter o patrimônio, que era um dos desafios para essa rodada que foi meio zicada, mas vamos agora lá montar o nosso time aí, né, já montei, mas agora vamos fazer um esboço aqui, um esboço não, vamos atualizar esse time para a rodada de número 11. Então tá aí, galera, essa aqui foi a escalação que a gente estava aqui na rodada, no início aí da semana, né? Vamos mudar aqui algumas peças, devo manter aqui o ataque, o meio de campo eu devo mudar alguma coisinha, na defesa também, mas vamos lá falar sobre isso aqui, tá? Vamos vender todo mundo. Mas antes eu quero passar aqui rapidinho aqui, galera, só em uma polêmica que tá rolando essa semana aí, tá? Que é sobre o jogo do Flamengo, tá, galera? Tem possibilidade de ser poupado alguns, inclusive vou abrir a observação aqui do Joga 10 News, tá? Flamengo vem de boa vitória fora de casa contra o Palmeiras, mas teve atuação abaixo contra o Táchira na Libertadores. Felipe Luiz pode fazer mudanças na equipe, principalmente por questões físicas. Eu vou ser sincero pra vocês, se mudar será pouca coisa, tá, galera? Porque esse é o último jogo do Flamengo diante da sua torcida no Maracanã. Vai ter essa rodada e mais uma rodada ainda que o Flamengo vai jogar fora de casa, sem contar que não tem jogo durante a semana. Então acredito que o Flamengo vai sim com o time principal, pelo menos a grande parte dos jogadores com o time principal, e vai mudando esses jogadores durante a partida. No jogo lá da semana, lá na frente, deve poupar alguns jogadores para descansar o elenco para começar o Campeonato Mundial. Essa é a minha análise e essa aí é o que eu acho que vai acontecer. Tenho certeza? Nenhuma. Ninguém tem certeza de qual time será o do Flamengo nessa rodada, tá? Mas eu acredito nisso para o time não ficar tão parado tanto tempo, né? Se o Flamengo poupa nesse jogo agora, e aí no outro jogo ele vai fora de casa com o time principal, aí depois vai... Eu acho que o Flamengo, nesse último jogo no Maracanã, junto com a sua torcida aí, com o time basicamente principal, mudando uma pecinha ou outra ali, então acho que não deve mexer muito aqui na equipe, e aí sim, no jogo próximo fora de casa, e talvez ele dê uma poupada em alguns jogadores para chegar inteiro lá no Mundial, beleza? Então, essa aqui é a minha análise dessa partida, tá, galera? Lembrando que a gente vai fazer uma análise mais aprofundada na nossa live amanhã, às 16h30, aí 2 horas antes de fechar o mercado, a gente vai até o mercado fechar, fazendo os últimos ajustes nesse time aqui, e pegando as últimas notícias ali para poder montar o melhor time possível para a rodada, beleza?
Então vamos lá, rapaziada, vamos começar aqui então a escalação. Eu não tenho muito mistério, tá? Eu estava com o Hugo Souza no gol, mas eu devo mudar. Mas para não passar batida, eu gosto do Rossi aqui para essa rodada, tem um potencial bom, mas cuidado que ele tá bem valorizado, 11,77, e o Flamengo não costuma dar muitas chances para defesa do goleiro quando joga em casa, tá? Falar nisso, o Flamengo é o time que tem mais SGs. Se você for com o Rossi, vai ser pensando muito em SG e não em defesa. O Flamengo costuma dar mais espaço quando joga fora, e aí o goleiro trabalha um pouco mais, mas em casa realmente ele não costuma praticar muitas defesas, tá? Cuidado com isso. Gosto aqui do Cássio, tá? O jogo vai ser bem complicado contra a equipe do Palmeiras, que meteu 6 no último jogo aí pela Copa Libertadores da América, e é uma equipe que tem ido pra cima e imitado goleiros. E o Cássio é o goleiro com mais, um dos goleiros com mais defesas no campeonato. Ele já tem 34 defesas, tá? A média dele tá muito boa, então vale a pena. Ele também já segurou alguns SGs, já segurou 5 SGs, muitos em casa, então tem um potencial aqui interessante. É uma aposta um pouquinho mais ousada, tá? Walter eu gosto muito também, tem um potencial bom. O problema é que ele segurou poucos SGs, apenas um, e fez aqui 17 defesas, mas em apenas 4 jogos, né? Então vejo aqui um potencial bom, porque ele tem feito muitas defesas, mas o fato dele ter tomado gol em praticamente todos os jogos me deixa um pouco com o pé atrás, e ele tá bem valorizado, tá? Gosto também aqui do Hugo Souza, acho que tem um potencial muito bom para essa rodada, vale a pena, mas também não fez tantas defesas assim. É um jogador interessante, tem um potencial bom para essa rodada aí, jogando em casa contra um Vitória que deve ir desfalcado, tá? Deve ir bem desfalcado o Vitória. Gosto também do Fernando Miguel, tem um potencial muito bom para essa rodada, né? Mas o mínimo para valorizar também é alto. Enfrenta uma equipe perigosa, que é a equipe do Galo, aí tem o Rony, tem o Hulk, são jogadores interessantes aí, perigosos. Tem o Gabriel Brazão, que tem um jogo também bem difícil, deve ser bem exigido nessa rodada. Ele já tem 33 defesas, perde por uma pro Cássio, né? Um dos goleiros, o segundo com mais defesas. Vale a pena ficar de olho nele, tem um potencial bom, mas tá com o mínimo para valorizar muito alto, tá? Se tomar gol para ele alcançar esses 10,80 aqui, vai ter que pegar pelo menos 5 ou 6. Eu vou de Marcos Felipe, porque o mínimo dele para valorizar tá muito bom, 1,20. A média de defesa dele também tá ótima, ele tem 21 defesas em 7 jogos, ou seja, 3 defesas por partida, né? E vai enfrentar o São Paulo em casa com o desfalque. São Paulo vai sim seu principal atacante, André Silva. Então acho interessante aqui, eu vou fechar por enquanto com o Marcos Felipe do Bahia, tá? Pensando aqui, se de repente ele tomar um gol, ele também não vai negativar tanto assim, tá? Não vai perder muita cartoleta e também tem risco até de ganhar algumas. A média dele tá de 5,83 e já conseguiu segurar 3 SGs aí, então vale a pena sim. Sem contar outra coisa, né? O São Paulo cedeu 5 SGs, 50% dos jogos do São Paulo ele cedeu SG pro adversário, então fico com o Marcos Felipe por enquanto, beleza? Vamos passar agora, galera, para nossa zaga. Aqui na zaga acho que não tem mistério, tá? Muito boa opção aqui é o Léo Pereira, porque ele já tem gol no campeonato, inclusive marcou um no meio de semana aí, livrando o Flamengo, né? De uma possível não classificação para Libertadores, tá? Então o Léo Pereira subiu muito de produção, mas por enquanto eu vou fechar pelo preço e o mínimo de valorizar com o Léo Ortiz, que eu acho que tem que ter um potencial. Vale até mesmo a dobra do Flamengo, tá? O Fortaleza não vem bem, o Flamengo é o time que mais segurou esses dias no campeonato, então vale a pena ficar de olho nisso aí, tá? Eu gosto do Kaká, eu acho que tem um potencial muito bom pra ele, mas, cara, eu tô bem com o pé atrás aqui com esse Corinthians, pra SG, não sei. Vou fechar com ele? Por enquanto eu vou fechar com ele, tá? Mas eu estava pensando realmente aqui no James, tá? Ele é um zagueiro com muitos desarmes, ó, 21 desarmes, chega de cerca de 2 desarmes por rodada. E olha aqui, ó, presta atenção, o time do Mirassol tomou gol praticamente em todos os jogos, ó. Então, a grande maioria dessa pontuação dele aqui foi sem SG, ó. 9,40, na última não tomou, foi o único jogo. E aqui, ó, 9,20 sem SG. Aqui foi 2,90 sem SG, 7,70 sem SG, 6 pontos sem SG. Aqui foi mais 5 pontos sem SG, se eu não me engano, né? Então tem uma pontuação absurda aqui do Gemes, tá? Então eu acho interessante aqui pelo potencial de SGs que ele proporciona. Então fica de olho nele aí. Tô na dúvida entre ele e o Kaká do Corinthians, tá? Outro zagueiro que eu acho interessante é o João Vitor, seu companheiro de zaga, tem um potencial também bom aqui. E os zagueiros do Bahia, tá? David Duarte, com potencial também interessante, precisa de pouquinho para valorizar, 1,55. E tem um potencial na bola aérea, né? Só que de desarmes ele é bem abaixo. E o Santiago Mingo também, que tem um potencial bom, com pouco para valorizar, vale a pena. Ele também, ó, tem uma média muito boa, 7,77, ó, ele que já tem 9 desarmes. Então é um cara interessante também
para essa rodada, beleza? Agora vamos fechar aqui com as nossas laterais. Nas laterais, rapaziada, acho que não tem mistério. Eu vou de Wesley aqui, potencial muito bom para rodada, para SG, tá precisando de muito para valorizar, mas eu já dei uma bela economizada ali com a zaga e com também o goleiro, então acho que dá para apostar aqui num lateral com potencial bom para essa rodada e um mínimo valorizar alto, tá? Inclusive tem chance de SG aqui para a equipe do Flamengo. Outro que eu gosto muito também para essa rodada é o Alexandro da equipe aqui do Flamengo. Mateuzinho do Corinthians tem um potencial muito bom também, né? Ele é um cara que já tem aqui 22 desarmes, então dá pra ficar de olho no Mateuzinho, eu gosto dele. Gosto também muito do Reinaldo, tá? Tem um potencial excelente pro Reinaldo aqui, vale a pena ficar de olho no Reinaldo, tá bom? Principalmente aqui que é um jogador muito ofensivo e é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, mas o mínimo dele pra valorizar tá absurdo. Se ele não fizer gol, cara, acho que nem segurando esse G você vai perder cartoleta com ele. Então, olho nisso. Kaique Bruno, gosta também para essa rodada, tá com mínimo aqui muito bom de desarmes, ó, 22 desarmes em 10 jogos, então cerca de 2 desarmes por jogo, mais de 2, né? Então vale a pena também. Lucas Ramon do Mirassol pode ser uma alternativa também ao Reinaldo, né? Ele tá com 9,82 para valorizar e tem um potencial muito bom para rodada. Acho que ele também tem gol já no campeonato, tem um gol, tem uma assistência, tem 20 desarmes. Então é um lateral que produz bastante. Gosto muito do Escobar, tá? Vale a pena para rodada, mas o mínimo dele para valorizar tá excelente. O problema é que não sei se o Santos vai conseguir segurar esse SG contra o Botafogo. Ele tem 40 desarmes, cara. É um absurdo isso aqui, mais de 4 desarmes por jogo, porque ele só tem 9 jogos, então 4,1 mais ou menos. Gosto do Luciano Juba, o mínimo dele para valorizar tá excelente, mas eu acho que caiu um pouquinho de produção nos últimos jogos, ó. Mas é interessante também o Juba. Eu vou fechar por enquanto, galera, com o Aguirre, tá? Vou com o Aguirre pensando nos desarmes, ele já tem 20 desarmes aqui em 9 jogos, cerca de mais de 2 desarmes por partida, e o Fluminense entrega muito pelo lado que joga o Aguirre, tá? Que é o lado esquerdo ali, onde cai o Keno, onde cai o Serna, onde cai ali... eu não sei se o Canóbio volta, acho que vai ficar um tempo fora, mas é um lado que o Fluminense ataca bastante, então ele deve desarmar bastante por ali, e eu vejo com potencial também pelo mínimo dele para valorizar aqui para essa rodada. Vou de Aguirre por enquanto, tá? Mas como eu falei, eu posso mudar lá na nossa live de fechamento, fica de olho lá, que lá eu vou definir de vez esse time aqui com as informações aí que teremos durante a semana, se o Flamengo poupa ou não. Beleza? Agora vamos lá, rapaziada, passar pro meio de campo. Aqui no meio de campo não tem mistério, Arrascaeta, mesmo se vai poupar ou se não vai, eu vou com ele de qualquer jeito. A última rodada eu pequei de não ir com ele pelo jogo ser fora de casa, eu achei um jogo muito difícil. Realmente aí ele conseguiu entregar mais 10 pontos, a 12 pontos, não, cadê? Foi 9,70 aqui na última, então não dá pra deixar de fora. O mínimo dele pra valorizar pro Arrascaeta tá excelente, ele costuma entregar essa pontuação com gol ou assistência, então vale a pena. O Matheus Pereira é outro cara muito interessante pra rodada, mas eu acho que dessa vez eu vou abrir mão do Matheus Pereira, tá? Tem um potencial muito bom, mas eu não vou com ele não. Eu vou fechar com o Alan Patrick aqui da equipe do time do Internacional. O Inter tá mal na tabela do Campeonato Brasileiro, precisa melhorar e vai enfrentar um Fluminense que pode ser que vá até com um time meio misto ali, né? Conseguiu as classificações na Sul-Americana, na Copa do Brasil, não tá mal no Brasileiro, vai aí talvez até descansar essa equipe para depois jogar o último jogo em casa, para depois viajar para o Mundial. Então eu vejo aqui um Fluminense um pouco até meio tranquilo para esse jogo. O problema será que o Alan Patrick vai jogar a partida inteira? Será que não? O Inter não tem nenhum compromisso na semana que vem, não vai para o Mundial, então acredito que vai com força máxima para essa partida a equipe do Internacional. Eu até gosto do John Arias, mas como eu tô achando que o Fluminense vai poupar alguns jogadores, eu acho que é um pouquinho complicado o Arias nessa rodada, tá? Gustavo Scarpa é interessante, gosto também muito aqui do Gerson, mas o problema é que se for poupado, talvez seja ele aqui no Flamengo, tá? Lucas Mugni é outra peça muito boa para essa rodada, e eu gosto muito do Rubens, tá? O mínimo dele para valorizar tá excelente, ele é um cara que tem muito desarme, é o cara de segurança se você for com ele, ó, 31 desarmes o cara tem, já tem gol. Continuando aqui, galera, eu acho interessante aqui um cara que pouca gente tá olhando, tá? Gustavo Prado, dá uma olhadinha aqui nas pontuações dele, ó, aqui ele fez 12 pontos, aqui ele fez 3 e pouco, aqui também, e olha que ele nem é titular, tá? Ele sempre entra, entrega uma boa pontuação, se for de titular pode ser uma boa pra rodada e pouca gente tá olhando, de repente você não tem cartoleta de Alan Patrick, pode fazer uma apostinha
apostinha aqui no Gustavo Prado, tá? Eu acho interessante também, beleza? E eu acho que é mais ou menos isso aí para meio-campistas, tá, gente? Agora vamos passar pro nosso ataque. E aqui no ataque eu vou fechar com o Pedro por enquanto, tá? Pedro vai ser o nosso atacante pra rodada. Vou fechar também com o Caio Jorge, que eu nem vou enrolar muito, tá? Por que eu vou com o Pedro? Pedro tá pegando ritmo de jogo, jogou a partida inteira da Copa Libertadores e deve jogar de novo aqui bastante contra o Fortaleza em casa, tá? Pra pegar mais ritmo de jogo, preparação física, tá com o mínimo pra valorizar muito bom, então vale a pena. Vou de Caio Jorge também, porque, como eu falei, o Cruzeiro precisa muito aí vencer essa partida para poder se aproximar dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Ele abriu mão aí já da Copa Sul-Americana e vai ficar com a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, veja um potencial aqui pro Caio Jorge para essa rodada, deve ir com tudo para cima do Palmeiras, a equipe do Cruzeiro. E vou fechar também com o Memphis Depay, tá? E aqui os três aqui eu acho que vai ser os mais escalados. Ele tá com o mínimo para valorizar muito bom também, tá? Não foi bem nas últimas duas rodadas, na última rodada que deu aquela cavadinha lá, oh meu Deus. Mas nessa aí ele deu assistência, tá? Aí, o pessoal tá lembrando só da cavadinha, mas nessa rodada aí ele deu assistência. Então era para ele ter mitado e poderia ter sido pior ainda. Então, em casa ele costuma entregar bons pontos. Vou com ele, principalmente sem o Yuri Alberto. A chance dele ser o cobrador de pênalti e cobrar bem dessa vez é muito alta e ele deve ser o centroavante principal referência no ataque do Corinthians. Hulk eu gosto muito para essa rodada, gosto muito do Verratti, eu acho que vale a pena também para essa, tem um potencial muito bom, ainda mais que ele tá com o mínimo para valorizar excelente. O Wesley eu gosto muito também para essa rodada. Bright White não é outro cara que eu também acho interessante. O time do Grêmio poupou ontem na Sul-Americana e ele vai descansado contra o Juventude fora de casa. Ou praticamente o Grêmio tem 2 jogos no Rio Grande do Sul. Pessoal falando aqui do Igor Jesus, mas eu acho que para essa é um pouco complicado, mas eu gosto muito do Borré, tá? Entre o Wesley e Borré, eu preferiria o Borré. O problema é o tempo em campo dele, tá? Ele tá voltando de lesão, já foi pro sacrifício na Libertadores da América, fez o gol do Inter, então eu acho que complicado, mas assim, mais segurança, eu acho que o Wesley tem média básica, vale a pena pra rodada, mas uma aposta aqui no Borré não é nada absurdo, tá? Gosto também aqui de alguns jogadores aqui pra essa rodada, como o Christian Oliveira, como eu falei, o Grêmio poupou seus titulares. Guilherme, cara, pode ser uma peça que pouca gente tá vendo e vejo um potencial muito bom pra ele. Érico Pulga, muito boa opção, mas eu gosto mais dele pra reserva de luxo, porque senão você vai ter que colocar outros jogadores mais baratos aqui como reserva de luxo, apesar de você ter aqui uma boa opção como o Edson Carioca, né, que vale a pena pra rodada, mas eu colocaria ele como reserva de luxo se fosse com o Eric Pulga, beleza? E eu acho, galera, que é mais ou menos isso aí também, tem boas opções para atacante. Já fechamos ali o nosso ataque, galera, e agora eu vou completar o meio de campo aqui, que eu deixei aqui na surpresa com vocês, com um cara que não tá provável. Eu vou fazer essa apostinha aqui no Rodrigo Garro, acredito que ele vá como titular nessa rodada. O Corinthians precisa de dar uma resposta para sua torcida, ele já jogou bem no último jogo, né, então deve ir pro jogo, tá bom? Gosto muito dele para essa rodada. Agora vamos falar de treinadores. Para treinador, acho que na minha opinião o Felipe Luiz é uma ótima opção, é a melhor, eu acho que da rodada. Dorival Júnior também é muito boa opção. O Leonardo Jardim eu até acho interessante, mas tem um riscozinho ali de gol. Gosto também aqui para essa rodada aqui do Fernando Diniz, não acho uma péssima opção não, gosto do Fernando Diniz para essa, né? Gosto também até do Mano Menezes, o Roger Machado é outro cara que corre por fora. Rogério Ceni e Léo Condé são boas opções também. Assim, o Rogério Ceni tá até à frente aqui do Fernando Diniz, à frente de vários outros aqui que eu falei aqui, como Leonardo Jardim. Eu gosto mais do Rogério Ceni, mas eu vou fechar com o Rafael Guaianes porque só tem dinheiro para ele, tá bom? E tem um potencial de vitória. Eu acredito que o Mirassol deve vencer essa partida aí em casa, tá? Vamos montar agora o nosso banco de reserva. Já voltamos com o nosso time completinho, o capitão e o reserva de luxo. Então tá aqui, galera, esse aqui é o nosso banco, mas antes de qualquer coisa eu quero apresentar para vocês aqui as nossas ligas, tá? Tiro curto, temos várias ligas tiro curto. Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado e você vai cair direto aqui na nossa página de ligas, tá? Tem as ligas aqui que já se encerraram, outras que estão rolando ainda no nosso canal, tá? No nosso grupo lá, Liga Anual e tal, mas o importante é essas aqui que estão com as inscrições abertas, que tá no topo, tá? Então a gente tem liga de R$1, R$2 e R$5. O que você vai fazer? Você vai clicar no primeiro comentário fixado, no primeiro link que tá aí no primeiro comentário fixado, vai cair nessa página, aqui você vai ter as ligas aqui, escolhe qual que você quer jogar, né? Vou abrir aqui a de R$1 aqui, que já tem, ó, ixi, quase 100 times já, então temos aqui bastante gente já participando dessa liga. Aqui em cima vai ter
estar escrito aqui, ó, participar com Pix. Você vai clicar aqui em participar com Pix, vai conferir que é essa liga mesmo, passar pro próximo. Aqui você vai pesquisar o seu time, tá? Coloca aqui o time que você quer colocar na liga, então vai aparecer aqui vários times aqui para você depois que você apertar a lupinha. E aí tem aqui, ó, apareceu os meus times aqui, ó. Vou colocar o Black Nerd 1, que é o time que eu gravo o vídeo aí para tiro curto para vocês. Vamos colocar em próximo, vai aparecer os seus dados aqui, você confere, vê se tá certinho aqui sua chave Pix, aqui seus números aqui, porque a gente precisa pagar o prêmio para você, né? E aqui a gente tem aqui também fechado aqui qual o valor, né, do time que você escolheu. Pode ser 1, 2, 3, 10, 15, 20 times, quantos times você quiser. Clique em confirmar, vai gerar aqui o boletim para você, né? Que aí você vai ter ou QR Code ou copia e cola, só você clicar no copia e cola ou no QR Code aqui e pagar que você já vai estar dentro da nossa liga tiro curto, beleza? Vou cancelar aqui, né? Porque é amanhã que eu vou montar meus times e colocar lá. Mas é bem simples e fácil, não tem mistério, o link estará no primeiro comentário fixado aí. Você pode escolher qual liga você quer jogar aí, 2, 1 e 5 reais, beleza? Então vamos lá, rapaziada, tá aqui, ó, nosso banco ficou com Antony do Internacional, Anguilera aqui do Corinthians, James da equipe do Mirassol, Rubens do Galo e o Verrete aqui, que será o nosso reserva de luxo. O nosso time ficou fechado aqui com Marcos Felipe no gol, Léo Ortiz e Kaká. As laterais eu vou de Aguirre e Wesley da equipe do Flamengo. No meio campo eu tô indo de Alan Patrick, uma apostinha no Rodrigo Garro e com o Arrascaeta aqui, né, fechando o nosso meio de campo. E vou aqui pro ataque, galera, com o Caio Jorge, vou de Memphis Depay e vou de Pedro do Flamengo, tá? Poderia muito bem tirar aqui o Alan Patrick e colocar aqui o Matheus Pereira para deixar ele de reserva de luxo, mas eu quero ir com o Verrete de reserva de luxo e vamos ficar assim com o nosso time por enquanto. Vou apostar assim no Garro, tá? O Guaiani será o nosso treinador e o nosso capitão para a rodada será Pedro. Vou fazer essa aposta no Pedro, tem muita gente colocando Memphis e o Arrascaeta. Eu vou trocar o capitão, vou num capitão diferente para também não ficar tão parecido aí com a galera. Já tô fazendo uma apostinha aqui no meio campo que eu acho bem interessante, beleza? Então esse é o nosso time, galera, para a rodada número 11 atualizado. Lembrando que vamos aguardar algumas notícias sobre o Flamengo e outras equipes, né? E amanhã na live de fechamento às 4h30 da tarde estaremos finalizando de vez, mas se tiver mudança é uma ou outra, bem pouquinho. Basicamente será esse time aqui para a rodada de número 11. Deixa o like que ajuda demais, galera. Participa das nossas ligas tiro curto, seja membro do nosso canal, escolha o plano membro aí que você quer participar. Se for membro Elite, você tem direito a lives, dicas e um grupo exclusivo. Se for membro Tamo Junto, você vai ter direito aí nas nossas lives abertas, a prioridade nos seus comentários. Uma boa sorte na rodada de número 11. Que Deus abençoe a todos nós e tchau.